Quem está feliz com esse casal aqui? Dá um glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eles não voltam, irmão. Quantos querem que eles voltem? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu já sei que já vão sair devendo. Eu vou pedir para o pastor Toninho fazer essa oração. E aí, obrigado por ter vindo. Deixa Deus usar. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Salve, irmão, Pai de Deus, amém? Oremos, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, graças a Deus, Pai, por tudo nesta noite, Senhor da glória. E daí, Pai, a tua filha, a tua serva, meu Pai, agora vai estar te ministrando, Pai, a tua santa palavra, Senhor da glória, para a honra e glória do teu nome, Pai, usa, Pai, ao qual foi feito honrado, meu Deus, fala conosco, meu Pai, estando aqui, Pai, para ouvir, meu Pai, e aprender a tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Foca de contar com maldade. Fala, Deus. Fala, Deus. Se a terra tem qualquer mandar. Glória a Deus. Saúde a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Alegria estar aqui. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Mais uma oportunidade. Agradeço ao pastor pelo convite e a confiança. Amém? Estou aqui e eu creio que o Senhor vai falar conosco. Ele já falou muito ao meu coração nessa tarde. A palavra que o Senhor ministrou está em Mateus, capítulo 3. O pastor disse que não tinha tema. Então, eu estou aqui para trazer uma palavra de vitória. Culto da vitória? Hoje vai sair aqui de posse da nossa vitória. Porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é leitura para sempre. Eu vou lendo até o 12, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de carne, de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão, e era por ele batizado no Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus! Pode cantar, Deus, Senhor. Eu agradeço, mais uma vez essa oportunidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, com concordância com a oração, tudo que já foi feito aqui. Amigo Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós combinamos, imaginamos, estudamos, mas aquilo que o Senhor quer, Pai, falar ao nosso coração. Não é o que a gente deseja, Senhor, porque o que a gente deseja não é a sua vontade, na maior parte das vezes. Fala a sua vontade ao nosso coração, Senhor. Que eu diminua, Pai, como João Batista, Senhor. E o Senhor cresça, Pai, e fale. E que ninguém saia daqui de mão vazia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. E nós vamos falar sobre João Batista, porque eu quero falar com você sobre a voz que clama no deserto. O Senhor tem dado para nós uma voz nessa geração. Em todas as gerações o Senhor nos dá uma voz, né? João, ele nasceu no meio do silêncio profético. A gente vê que depois de 400 anos de silêncio, começa João Batista a pregar. Pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a nossa palavra tem que ser segundo a palavra de João Batista, segundo a palavra dos apóstolos, segundo a palavra de Jesus. Essa é a mensagem. Nós podemos pregar todas as mensagens
chegado o reino de Deus. Então, João Batista, ele é fruto de uma promessa de um casal já senhor de idade, que eram a mulher estéril, não podiam gerar, mas Deus, irmão, da esterilidade, ele faz milagre. Eu mesmo sou uma mulher, fui uma mulher estéril, e o Senhor gerou através da minha vida 2 profetas do Senhor, que eu creio, eu estou pedindo sobre a vida deles. 2 vozes para essa geração, o Senhor gerou através da uma estéril. Então o Senhor é especialista em pegar da esterilidade, levantar vozes para profetizar, para pregar, para trazer o entendimento como dele. João Batista era esse homem. A gente lê aqui que ele apareceu pregando no deserto. É incrível, irmão, porque ele não estava pregando lá, né, na onde todo mundo pregava no templo, não, ele estava pregando no deserto. E é interessante que desde o ventre de Isabel, ele é cheio do Espírito Santo. Irmãos, não espere ninguém botar a mão na sua cabeça para você, sabe, começar a fazer, começar a falar. Não. Lógico, né? Estou falando da parte espiritual do negócio. Quando o Senhor usa os seus servos aqui, os seus ungidos, os pastores, os líderes, para impor a mão para muitas coisas. Mas eu quero dizer assim, para você ser cheio, não espera alguém profetizar, seja batizado. Não, fala, Deus, eu não quero ser batizado. Seja cheio. Não, Senhor, eu não quero ser cheio. Eu quero ser renovado. Eu quero ser transformante na tua presença. A gente tem uma mania, o povo em geral, de esperar alguém fazer por nós. E meu irmão, eu quero te dizer, João Batista foi pro deserto. Ele não esperou ninguém fazer por ele. Ele esperou ninguém levantar ele. Ele pregou arrependimento. Ele e as pessoas iam até ele. Louvado seja Deus. Maravilha! É interessante, irmãos, que eu acho interessante essa palavra, que Deus está sempre gerando na nossa geração uma voz profética. Tem vozes que são geradas, mas elas se calam. Talvez o Senhor gerou em você uma voz profética. Você tem, mas você não tem coragem para falar. Eu quero te dizer, o Senhor conta contigo nessa terra. O Senhor conta comigo nessa terra. A gente não precisa estar perfeito. A gente precisa estar em santidade, buscando a santificação. Sem amor ninguém verá Deus. Mas a gente não vai ser perfeito nessa terra. Vamos ter falha, vamos ter limitação. Mas o Senhor te deu uma voz. E o que você está fazendo com a sua voz? Você tem que ser mais profético. Quando você orar, creia que aquilo vai acontecer. Sabe, quando você profetizar, quando você declarar bênção sobre a vida de alguém, acredite que aquilo vai acontecer porque você tem uma voz profética. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz, meu irmão, que João, ele estava clamando no deserto. Ele sabia, uma coisa muito importante que eu quero que você entenda nessa noite. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia a real identidade dele. Mas ele também sabia quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Ele não se colocou no lugar de Jesus. Tem muita gente por aí sendo mais profética na nossa geração, mas querendo fazer melhor do que Deus. Ele sabia, eu sou uma voz que clama no deserto. Através da minha vida, muitas pessoas vão entrar no caminho, vão se converter, vão se consertar. Mas ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, ele cura a sua vida, ele te transforma, ele te batiza, ele vai derramar o Espírito Santo do fogo na sua vida. A gente tem que saber quem nós somos. Somos filhos, somos amados, somos escolhidos, somos chamados. Mas a gente também tem que saber quem nós não somos. Nós não somos Deus. Ele é, ele faz, ele pode. E o que a gente precisa é só obedecer. Porque ele é especialista em pegar o pequeno que não é e transformar em alguém que é. E eu acho isso tremendo no Senhor. E é interessante que a voz de João Batista, como a gente leu no primeiro versículo aqui, ele apareceu pregando no deserto. Mas Jesus chegou, João Batista chegou agora, naquele momento, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Mas ele não caiu ali de paraquedas. Houve uma profecia sobre a vida dele. Houve uma profecia sobre a vida dele. Se você ler lá em Isaías, você vai ouvir dizer da voz que clama no deserto. Havia uma palavra sobre um homem que se levantaria. Há uma palavra sobre a sua vida, você crê? Antes de você nascer, a Bíblia diz que o Senhor já te conhecia. Ou seja, há uma palavra sobre você antes de você existir. Há algo de Deus sobre nós. Mas nós precisamos, eu preciso, você precisa acreditar nesse
desejo de conhecer. Então João, ele prega o arrependimento, como eu estava dizendo. João, ele estava vivendo no deserto e se robustecia, né? Crescia, se fortalecia. Deus enchia, Deus derramava. E é tão interessante, irmãos, porque ele não estava como muitas pessoas, né? Ele não enchia como as pessoas normais, ele não comia como as pessoas normais. Tudo dele era diferente. Porque, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não queira ser igual ao outro. Um canta de um jeito, um canta de outro, um prega de um jeito, um prega de outro. Um ora de um jeito, um ora de outro. Um evangeliza de um jeito, um evangeliza do outro. Não queira ser igual. Às vezes você olha e fica idealizando. Não é pecado você admirar. Senhor, eu quero. Paulo falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é pecado você admirar. Mas Deus te chamou de uma maneira específica. Às vezes, tentando tanto ser igual ao outro, você não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer da forma que Ele te levantou para ser. Está entendendo, meu irmão? Imagina se o João Batista falasse, não, bater esse pé, não, Senhor, não vou pregar no deserto. Eu vou pregar lá no templo. Eu quero pregar igual todo mundo lá. Não, ele cumpriu o seu chamado. É deserto, Jesus? É deserto. Então eu vou ser a voz no deserto. E não é uma vida agradável, né, irmãos? E é interessante que nunca é sobre o lugar que você está. A geografia, o lugar físico. É sobre o que está em você. E o que você faz com o que está dentro de você. Você carrega a presença do Senhor. Você carrega a presença de Deus. Então não é o lugar, não é onde você está. Onde você for, a presença vai com você. Não é lugar, não é geografia. É quem está contigo e como Ele quer te usar. Você precisa entender isso. Porque senão, amados, a gente fica rodando em círculo. Nós ficamos bloqueados, nós não fluímos. Porque se você não é aquilo que Deus chamou para ser, você não flui. Você vai ficar sempre com uma barreira, com uma trava. É nós que vamos no deserto, você essa voz, Senhor. É Deus. E eu quero te mostrar que na Bíblia, a Bíblia diz, né? Ele usava pelos de camelo, cinto de couro, alimentava o caçador e mel silvestre. Imagina se hoje o Senhor falasse para você comer gafanhoto e mel silvestre. Outra coisa que eu quero deixar para você. O que Deus chamar você para fazer, você vai suportar, meu irmão. Porque Deus, se o Senhor falar para você deserto, você vai suportar estar ali o tempo que Deus quiser que você esteja. Se o Senhor falar palácio, você vai suportar estar ali, porque também tem que suportar também, amado, porque é muita coisa, né? Até o Senhor falar, pronto, acabou o tempo. Então ele vivia daquele jeito. O Senhor preparou ele para viver daquele jeito. Às vezes a gente olha, tem gente que fala, que pena, João Batista. Não, ele era preparado para aquilo. Ele não ficava lá murmurando, não fala da Bíblia que ele estava murmurando. Ele era feliz com aquilo que Deus derramou sobre a vida dele. Ele entendia o tempo de Deus na vida dele. Ele entendia para o que ele nasceu para fazer. Irmãos, você precisa entender para o que você nasceu. A gente não está aqui em vão passando por essa terra passeio. Nós estamos aqui para cumprir uma grande obra. Pregar o Evangelho, falar do nome do Senhor, falar do amor de Deus, profetizar sobre as nações, orar pelas pessoas. A gente está aqui para salvar vidas através da nossa vida, porque um dia a gente vai ter uma nascida desse Evangelho, meu irmão. Talvez muitos aqui nasceram, fico feliz de ver vários jovens aqui, gostoso de ver jovens servindo ao Senhor. Mas eu, quando era jovem, não estava na presença do Senhor. Eu não conhecia o Senhor. Né? Porque os meus pais também não serviam. Então, quando você vem para a presença do Senhor, você tem que entender, Senhor, agora minha vida é para a glória do teu nome. Aonde eu for, o que eu falar, o que eu fizer, que glorifique o teu nome. E é interessante que quem tem experiência no deserto não tem problema com o deserto. É isso que eu estou querendo dizer. Vou deixar essa frase para vocês. Quem tem experiência naquilo que Deus chamou, não tem problema nesse negócio. Eu não tenho problema, por exemplo, de viver. Vamos supor, Daniel estava dentro da cova, foi louvado aqui. Ele foi tranquilo, irmão. Não fala que ele murmurou, reclamou, gritou.
afrouxar na vida, né? Quem não passou vai dizer que um dia você ainda vai passar, porque não tem jeito, né, irmãos? Lembre dos seus desertos. Quantas pessoas chegaram até você? Quantas pessoas você pode ajudar? No deserto tem intimidade, tem comunhão, enfim, o deserto não é de todo ruim, né? E aí, irmão, João Batista, quando ele tinha 2 tipos de pregação ali, que na verdade era uma só, mas 2 maneiras de falar. A primeira maneira é para quem quer arrependimento, para quem quer mudança, quem quer transformação. Ele falava: arrepender que quer chegar no reino de Deus. Pode vir, a gente te aceita, a gente quer, te batizo, a sua vida vai mudar, enfim. Mas também a Bíblia fala aqui no versículo 7 que os fariseus vinham até ele. E aí ele falava que é a mesma mensagem de raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento? O que ele estava falando? Arrependimento, arrependei-vos. Só que era uma forma mais dura, uma forma mais acirrada. Por quê? Porque aquelas pessoas conheciam a palavra. Aquelas pessoas diziam que viviam as leis de Deus. Então o negócio é mais estreito, irmão. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais Deus te deu, mais vem cobrança. Não é uma cobrança ruim, mas é porque nós já temos entendimento. É porque nós já sabemos a que nós servimos. Então quando vem a cobrança realmente é maior do que de alguém que não conhece o Senhor. É isso, não é? Mas eu quero que você entenda uma coisa: o deserto não te para. O deserto não te para. O deserto, irmão, só impulsiona você. E mesmo que venham pessoas que queiram só, porque essas pessoas, quando ele falava isso, os fariseus, os saduceus, vinham ao batismo, eles não vinham para se arrepender, eles vinham para, sabe, curiar, né? Eu vim da Bahia, é assim que fala lá, né? Curiar. Aqui como é que fala, gente? Curiar, não, ficar por. Espiar. Então, eles vinham para espiar. Vamos lá ver quem é esse homem, vamos lá ver o que está acontecendo, porque tem uma multidão lá. O que está acontecendo? Aí vinham espiar, vinham, sabe, sondar. Mas não queria arrependimento, não queria mudança. E o João Batista, ele estava lá da mesma forma. Por quê? Porque, na verdade, os fariseus, essas pessoas, eles queriam parar João Batista, como eles queriam parar Jesus. Como hoje também se quer parar eu e você. Porque quem não quer fazer, quer parar quem faz. Quem não quer adorar, quer parar quem adora. Quem não quer orar, quer parar quem ora. Quem não quer vir para a igreja, quer impedir quem vem. É assim, meu irmão, na vida. Nossa vida é igual a essa época de Cristo, a essa época de João Batista. É da mesma forma. Mas quando você tem a unção de Deus, a presença de Deus, como eu falei, que você carrega, tem que confrontar quando precisa ser confrontado. Tem que amar todos, né? Mas tem que confrontar quando é necessário. Sabe qual é o problema da nossa geração? Muito covardia. Quando eu estava conversando com a esposa aqui, com o seu Fabrício, lá em casa, sobre um assunto específico, e eu falei para ele: eu gosto de gente que tem ousadia, coragem, ousadia no espírito, que tem coragem, que sabe que tem que falar, fala, não fica se preocupando com classe social, com trabalho, com nada, tem que falar, é verdade? A verdade liberta. A gente precisa ser mais assim, ousado, corajoso. É fácil? Não é. Tem retaliação? Tem muita. Mas vai agradar o céu, amados. Vai agradar o céu. Então, o chamado de Deus não vem com filtro, meu irmão, mas é com fogo. É fogo que o Senhor quer colocar na nossa boca. O fogo que queima todo pecado, toda impureza. O fogo que transforma, né? E João, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Apesar de Jesus ter o testemunho de João, é uma coisa linda, né, irmãos? Eu fico vendo isso aqui. João foi uma resposta de Deus para aquela geração. Lembra que tinha 400 anos que Deus não falava? Através dos profetas. Agora se levanta João Batista, batizando no deserto. Ele era a resposta de Deus para aquela geração. Sabe o que você é? Você é a resposta de Deus para essa geração hoje. Olha a responsabilidade de Deus para a sua vida. Não pode ficar lá, não pode deixar de falar. Sonhou, Deus mandou entregar, vai lá e fala. Sabe, o Senhor mandou orar, ore. Há uma responsabilidade. Há vidas orando para que você se levante da onde você está. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for. Tem pessoas que precisam. Você tem que ser a resposta de Deus para essas pessoas. Tem que ser assim, irmãos. As pessoas querem que a gente pare, né? Várias vezes queriam, né, programar, projetar contra Jesus.
coisas do inimigo querem parar a igreja do Senhor. Mas nada pode parar, como diz o mundo, a perseguição não parou a igreja, né? O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar você, ninguém pode calar a sua voz, porque Deus te deu essa voz para clamar. Independente do seu ambiente, você só precisa ter a mensagem dentro de você. Por isso que eu falei, não depende de lugar, de geografia, estou aqui, estou ali. Não, você tem que só estar cuidado e encarar com a mensagem, que é arrepender-se e é chegar ao reino de Deus. Você já sabe o caminho, então você tem que ser caminho para outras pessoas. Jesus quer que nós nos mostrar o caminho para outras pessoas. O caminho que é Ele, né? A verdade que é Ele, a vida que é Ele. O caminho que vai levar a Deus, que vai levar a salvação. Meu irmão, salvação é de graça, mas o ministério tem um preço alto. Salvação o Senhor dá, mas chamado, ministério, essa autoridade, essa voz, ela tem um preço. Porque todas as pessoas que elas são corajosas, como João Batista, mas essa mensagem não era dele, era o Espírito Santo que enchia ele, irmãos. O Espírito Santo enchia a vida dele. Todas as pessoas que são assim, que têm coragem, que têm ousadia, que enfrentam, que vão, que falam aquilo que vem do alto, não aquilo que está segundo o seu coração. Porque eu não posso entregar uma mensagem segundo o meu coração, porque ela não vai te transformar. Mas quando é uma mensagem que vem do alto, ela vai falar com você, comigo, com todos nós aqui. Porque o Senhor sabe como falar conosco. E é interessante, irmãos, que eu me lembro aqui da palavra, né, Pedro. Antes do Espírito Santo falar, descer sobre ele, ele era um Pedro. Era falante? Tinha uma voz? Já tinha uma voz. Só que só falava besteira. Sim ou não? Pedro, antes do Espírito Santo derramado, o Espírito Santo só falava bobagem. Impossível. Não tinha filtro direito. Mas quando o Senhor negou Jesus, lembra? Fugiu, cortou a orelha do soldado, tudo errado. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, irmão, Pedro prega, arrependei-vos, 3 mil almas se convertem. Pedro prega, arrependei-vos, 5 mil almas se convertem. Quando vem de Deus, quando a mensagem passa por nós, mas vem do alto, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela batiza, ela faz o que agrada a Deus na nossa vida, no nosso coração. Louvado seja Deus. E essa voz profética, ela nasce da onde, meu irmão? Na intimidade com Deus. Você tem orado na sua casa? Você tem buscado lá no seu quarto? Entra no quarto, fecha a porta, olha em secreto, o Pai que vem em secreto te recompensará. Meu irmão, você tem orado? Porque essa voz profética, essa coragem para falar, vem da intimidade que você tem no secreto. No seu dia lá com Deus, que ninguém está vendo. João Batista, ele ficava um bom tempo pregando e um bom tempo orando, com certeza, irmãos. Um bom tempo de renúncia ali. E outra coisa interessante que o arrependimento, esses dias eu ouvi um negócio lá na igreja, foi terça-feira, né? Um negócio assim, ó, vou repetir para você. Todo mundo pede pelo avivamento, né? Senhor, derrama o avivamento, aviva sobre nós a sua obra, Senhor. E a gente vai pedindo avivamento. Mas o avivamento, ele vem quando nós passamos pelos nossos, quando a nação, quando as pessoas, aquele grupo, está passando pelos seus maiores problemas. A gente pensa assim, o avivamento vem só quando você está muito bem na vida, muito... Não, o avivamento vem quando você está muito na prova. Por quê? Porque na prova você ora, você busca, você lê, você medita, você tem tempo para Deus, você não abandona Deus. E quanto mais você busca, mais intimidade, mais Deus fala. Quanto mais Deus fala, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você obedece e você flui. E aí o Senhor vai derramando em você, você vai passando para o outro que Ele derramou sobre a sua vida, o outro vai recebendo, vai se enchendo. Daqui a pouco o Senhor consegue fazer um grande avivamento no meio de nós. O avivamento, então, ele vem do quê? Do arrependimento. Das provas, das lutas. E aí, lógico, o avivamento vem com a oração, a leitura da palavra. Mas o que te leva mais a isso do que uma prova? Se você não passar por nada na sua vida, e nem eu, nós temos a tendência, não vou dizer que 100% das vezes acontece, mas nós temos a tendência de relaxar. Diminuir um pouco o tempo de oração. Às vezes, está muito frio, não vou na igreja.
Senhor, hoje não dá para ler a palavra. Mas quando você está naquele momento de luta, meu irmão, nos desertos da vida, não tem dia para você não orar. É orar o tempo todo. Se eu não tinha a disposição, Senhor, fazer alguma coisa na minha vida, Senhor, muda minha história, Senhor, se eu estou na perseguição, não para de clamar, meu irmão. Deus nunca ouve sua voz tanto quanto na hora do deserto. Que triste isso, né? Mas é assim, todo mundo, amado, 100%. Eu ouso falar os 90% das pessoas. E outra coisa, eu estou encerrando, tá? Ele falou 8h30, estou quase acabando. Vai ter mais algumas coisas que o Senhor quer falar conosco. Ele falou com o povo que queria arrependimento, ele falou com os fariseus. E depois ele falou, né? Eu vou batizar vocês aqui com água. Eu vou batizar por arrependimento, algo físico. Mas aquele que vem depois de mim, o verdadeiro profeta de Deus, a verdadeira voz, ela aponta para Jesus. Eu posso estar pregando aqui, mas quem vai libertar é Jesus. Eu posso orar por você, mas quem vai te curar é Jesus. A verdadeira voz profética ela vai apontar sempre para a obra de Cristo. Então ele fala, eu vou te batizar com água, você vai ter uma nova vida, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a sandália. Eu não sou digno. Olha, João Batista, aquele homem que a multidão ia para ele, eu não sou digno de desatar a sandália. A glória, a honra, o louvor, o poder, sempre tem que ser de Jesus. Aonde você vá, o que o Senhor te usa para fazer, a honra, a glória, o louvor tem que ser dele. Mas aquele que vem após mim, ele vai te batizar com espírito e com fogo. Está escrito aqui, versículo 11. Em sua mão ele tem a pá. Ele vai fazer. João Batista está dizendo, olha, eu estou só limpando aqui o caminho, endireitando aqui para você, mas quem vai fazer a obra é ele. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a partir do momento que Jesus aparece, e João batiza ele, acabou, irmão. Agora Jesus aparece. Porque a obra em relação a João, ele continuava ali fazendo e tal, mas já não era o centro das atenções, está entendendo? Nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Tem horas que o Senhor vai permitir que você... Eu estou aqui ministrando. Tem uma câmera na minha frente me filmando com o microfone na mão. Vocês estão todos olhando para mim. Amém. Mas nada é meu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ser o centro da atenção naquele momento, mas tudo quem vai fazer é o Senhor. A gente é somente ferramenta na mão do Senhor. O vaso que Ele vai encher. A boca que Ele vai usar. É a ferramenta, meu irmão. Você tem que ser ferramenta. Você tem que se deixar ser ferramenta. Em nome de Jesus. E aqui diz também, né? Recolherá o celeiro no trigo, queimará a palha no fogo que nunca se apagará. É Deus que vai fazer todas as coisas. Quando ele fala isso, ele está dizendo, né? Que ele vai separar aquele que serve do que não serve. Vamos falar em Malaquias. O Senhor conhece a diferença do que serve e do que não serve. E no fim, né? No fim, primeiro ele vai tentar fazer todo mundo servir, amados. Por que eu falo tentar? Porque o Senhor te dá o livre-arbítrio. Ele não obriga. Ele sempre vai falar com você, direcionar você, usar os seus líderes para te guiar no caminho da eternidade. Mas no final das contas, a decisão é minha e sua. Eu tenho que escolher Deus todo dia, e você também. Então o Espírito Santo vai sempre convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. O tempo todo ele vai trabalhar nesse sentido. Mas tem gente que até o final não vai querer, irmão. A gente sabe que é o remanescente que vai ser salvo. Mas por quê? Porque Jesus faz distinção de pessoas? Não! É porque o Senhor, irmãos, Ele está chamando 20 aninhos que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí uns vêm, outros não vêm. Uns querem, outros não querem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim, né? Ainda que seja morto, viverá. E aí ele vai falando que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo. Então ele está chamando, venham, venham. Venham todos! Só que a gente sabe que uma boa parte não vem. Não vem hoje, não vem amanhã, não vem outro mês, não vem daqui a 3 anos. E o Senhor continua chamando. Só que Ele respeita, irmão, o nosso livre-arbítrio. Por isso que eu falei. Ele faz, né, que serve, que não serve.
mas Ele não despreza ninguém. Se nós nos arrependermos, se a gente quiser, Ele está disposto a trabalhar com nós. Aleluia. Amém, amados? E é interessante que quando você começar a fazer aquilo que Deus te mandou, tem pessoas aqui que pregam, amado. Tem pessoas aqui que evangelizam, mas eu tenho certeza que tem, porque senão não estaria falando isso. Pessoas que estão travando aquilo que Deus falou. O Senhor está falando, está queimando ainda do seio e você não faz. Deus manda louvar, não louva. Deus manda entregar uma palavra, não entrega. Deus, sabe? Ora para aquela pessoa, faz uma visita. Aquela pessoa tal. Aí você fica tentando, fica deixando para amanhã. Tenho certeza, irmãos. Porque Deus fala com corações. Não é com mão. E eu quero te dizer que quando você começar a falar, usar a voz profética que Deus te deu, e são todos vocês, todos nós aqui, não vai faltar gente para te ouvir. Não vai faltar coração para se quebrantar. Pastora, todo mundo vai me ouvir? Não. Todo mundo vai se quebrantar? Não. Infelizmente, eu não posso mentir para você. Vai ter gente que vai rejeitar. Alguém já fez evangelismo na rua aqui? Pegou folheto, papelzinho? Alguém? Vocês, gente? Ninguém nunca pegou papelzinho na rua? Amém. Alguma vez foi rejeitado? Não quiseram seu papel? Ou toda vez quiseram? Tem gente que não quer, irmão. Porque não, talvez não é o tempo. Também não vai dizer que a pessoa nunca vai querer. Um dia ela vai se lembrar que ela rejeitou o seu papelzinho. Ela rejeitou Jesus sobre a sua vida. Um dia ela vai aceitar através de outra pessoa. Porque é um planta, um rega, mas é Deus que dá o crescimento. Quem faz é Ele. Mas, pastor, se eu não rejeitar, por que eu tenho que fazer? Porque Ele espera de mim e de você que não é o nosso chamado. Qual é o maior chamado da igreja? E de pregar o Evangelho. O maior chamado da igreja, primeiro, adorar o Senhor, nós somos criados para isso, mas o que Deus mandou a gente fazer foi ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o chamado para a igreja, meu irmão. Para mim, para você, para os que estão vindo. Se não quiser ouvir, amém. Faz assim com o pé, né? E continua, vai para outro lugar, outra pessoa vai ouvir, outra pessoa vai ouvir. E as vidas vão ser alcançadas. Então, ele tinha uma mensagem. João Batista tinha uma mensagem. E você? Qual é a mensagem? Aleluia! João Batista tinha uma voz. Glória a Deus, aleluia. E você? O que está fazendo com a sua voz? Está usando para agora o nome do Senhor? Tem muitos jovens aqui, né? Glória a Deus. Eu já fui jovem. Eu tenho 40. Pode falar, né? Vou fazer 46 anos esse ano. Estou nova, né? Estou uma senhora. Mas tem muitos jovens aqui. Tem uma vida pela frente. O que você, jovem, está fazendo com a sua voz hoje? Achei lindo vocês louvando, adorando, né? E seja sempre assim. Porque o caminho é esse, sem volta. Louvado seja Deus. Quem dera se eu tivesse vindo para Jesus jovem. Novinha. Adolescente ainda. Não, precisei passar por muitos perrengues para vir para a presença de Deus. Que não seja assim na sua vida. Que você fique firme, constante, abundante, sabendo que tudo que você faz em Deus não é Deus, em nome de Jesus. E eu quero te perguntar, você está disposto a diminuir para Cristo crescer? Porque quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que ser louvado é Ele. Quem tem que ser agradecido é o Senhor. As pessoas podem te elogiar, talvez me perguntaram isso, pastor, por que alguém me elogia? Pergunta talvez boba, mas não é boba. Toda pergunta é inteligente, tá? Eu aprendi isso. Quando alguém elogia, obrigada. Mas glória a Deus, ficou uma coisa da obra, né? Aí elogiou, irmã, se não fosse você, não. Aí você fala, amado, Deus te abençoe, o Senhor, aí começa a dar glória para Deus, está entendendo? Isso é dar glória para Deus. Não é você repreender a pessoa, não? Começa a repreender, não, porque a pessoa nem sabe o que ela está falando, ela está falando da gratidão. Mas aí você dirige ela para quem? Para Cristo. Como João Batista fez. Olha, eu estou te batizando com água. Eu orei por você, eu preguei a palavra na sua vida, mas agora vem um que é maior do que eu não sou digno de estar relacionado. Ele vai terminar, completar uma obra que ele começou na sua vida. É assim que a gente dá glória para Deus. Você está disposto a renunciar para dar glória para Deus?
Porque Ele quer usar, Ele quer levantar, Ele quer fazer grandes coisas. Porque o mundo não precisa de palcos, não, mano. O mundo precisa de altares. Palco já tem muito. Entenderam isso? O mundo, pastor, mas o mundo não quer isso. Não, mas Jesus não quer isso. E a salvação não vai vir através disso. Às vezes a gente vê palcos, pessoas, fazendo e acontecendo em nome do Senhor, mas recebendo toda a glória que deveria ser de Deus. O Senhor quer altares. E os altares estão onde, pastor? Dentro do seu coração. Você é um altar, você é uma casa. É aí que Ele quer habitar, é aí que Ele quer fazer morada, é aí que Ele quer derramar, é aí que Ele quer encher, é aí que Ele quer direcionar, é aí que Ele quer usar. É o seu coração, porque quando é transformado, quando o nosso coração é transformado, quando nós estamos firmados em Cristo, nós vamos, amados, e o Senhor vai na frente, Ele quebra todas as barreiras e Ele entrega nas nossas mãos as pessoas que precisam ser entregues para a salvação, para a libertação, para a cura. Primeiro as pessoas da nossa família, eu e minha casa, amados. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ser voz que corrige, que cura, mas ser voz que aponta para Cristo. E essa é a mensagem que o Senhor trouxe através da minha vida aqui. Eu posso orar? Pode orar? Eu vou convidar a igreja a ficar de pé, onde vocês estiverem mesmo, para a gente orar aqui em cima disso, irmão. Toda vez que você ler uma palavra na sua casa, ore em cima dessa palavra. Acabou de orar, por exemplo, Senhor meu pastor, eu lembro que Salmo 23, exemplo. Orou, leu essa palavra? Feche seus olhos, onde você estiver na sua casa. Ora em cima dessa palavra. Senhor, tu és meu pastor. Eu sei que o Senhor vai me conduzir, nada vai faltar, vai endireitar nas veredas. Se eu passar pelo vale da morte, não vou temer. Ora em cima dessa palavra tão poderosa essa oração, irmãos. Então vamos orar em cima da palavra de hoje. E eu quero que você, onde você estiver, entregue a sua voz para o Senhor nessa noite. Você que já é a voz de Deus, que já está usando a voz para a glória de Deus, a voz que clama no deserto. Você que já está sendo a voz que clama no deserto, Senhor, me fortalece que eu seja cada vez mais. Mas você que não está, porque eu creio, irmão, que tem gente aqui que está aguardando, retendo aquilo que Deus mandou fazer e falar. Que você possa, Senhor, hoje eu quero, Pai, ter coragem. Derrama uma unção nova, me renova, fala o que você quiser. Porque quanto mais verdadeiro, não precisa ter muita palavra, precisa ter verdade na nossa oração. Quanto mais verdadeiro for, mais o Senhor vai fazer. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade, pela sua presença, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Meu Deus, sem ti nós nada podemos, nós nada fazemos, Senhor. Nós não vamos para lugar nenhum, Pai. Mas contigo nós somos mais que vencedores. Nós rompemos as barreiras. Contigo nós derrubamos gigantes. Contigo, Senhor, nós ganhamos almas, vidas. Pai, faz a obra através das nossas vidas. Meu Deus, assim como João Batista, que foi voz que clamava no deserto, que nós possamos ser voz do Senhor para nossa casa, no nosso trabalho, na escola, Pai, na nossa vizinhança, na igreja, Senhor, aonde nós somos, Senhor, que nós possamos ter voz com ousadia, com coragem, que nós possamos entender, Pai, que o Senhor nos deu uma voz, Senhor, e nós não podemos nos calar, Pai, que nós possamos construir, Senhor, um altar de adoração para o Senhor no nosso coração, Pai, que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, aqueles, Senhor, que o Senhor tem intimidade, aqueles que o Senhor fala, aqueles que entendem aquilo que o Senhor quer, Pai, aqueles que obedecem o teu chamado, Pai, ainda que ele não seja fácil, ainda que não dê para entender no momento, Senhor, mas que nós possamos ser, Senhor, agora, o João Batista da nossa geração, meu Pai, que nós possamos ser, Senhor, a voz profética da nossa geração, meu Deus. Tira todo medo, tira toda insegurança, meu Senhor. Tira, Senhor, agora todo impedimento, meu Deus, da coragem, da ousadia, estratégia para cada um, Senhor, de nós. E que o Senhor possa nos entregar, Senhor, vidas, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa trazer para nós, aonde nós estivermos, seja na nossa casa, como eu disse, Senhor, seja ali no nosso trabalho. Que o Senhor possa trazer vidas para que a gente possa testemunhar do teu amor, Pai. E vidas possam se transformar, se curar, se restaurar através de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajuda nessa